A nossa aula de hoje é sobre cone circular reto. Então, primeiramente, vamos entender a definição de um cone circular. Consideramos um plano alfa, um círculo S contido nesse plano e um ponto V, onde esse ponto V não pode pertencer ao plano. Esse ponto V não pertence a alfa. Nós temos que o cone circular é o sólido formado pela reunião de todos os segmentos de reta com extremos em V e no círculo. Então, olha só como que nós poderíamos mostrar o desenho dessa situação. Dado um plano e um círculo contido nesse plano e um ponto V fora desse plano, que não pertence ao plano. O cilindro circular vai ser a reunião de todos os segmentos com extremos no ponto V e nesse círculo que está contido no plano alfa. Então, a reunião de todos esses segmentos aqui vai formar o nosso cone. O segmento que passa pelo vértice e pelo centro do círculo é chamado de eixo do meu cone. Um caso particular de cone é o cone circular reto, ou cone de revolução. É o cone em que o eixo é perpendicular à base. Então, sempre que falar em cone circular reto, eu vou imaginar essa figura aqui, onde o eixo é perpendicular à minha base aqui, ou seja, forma um ângulo de 90 graus aqui com esse círculo. Nós vamos ver aqui os principais elementos de um cone. Então, o primeiro, raio da base, R. É o raio do círculo que é a base do meu cone. Então, na minha situação aqui, essa daqui é a base do meu cone. Esse R é o raio da base. Eixo E é a reta determinada pelo vértice e pelo centro da base. Então, olha só, é a reta que passa lá pelo vértice do cone e pelo centro do círculo da minha base. Geratriz, G. Segmento com extremos no vértice do cone e na circunferência que delimita a base. Então, sempre que pedir uma geratriz do cone, vai ser o segmento que une o vértice até um ponto aqui da circunferência, né, que delimita o meu círculo. E, por último, a altura. A altura é a distância do vértice ao plano que contém a base. Então, é importante verificar que a altura é diferente da geratriz. Se você olhar, ó, a geratriz é um comprimento maior do que a altura. E com isso, como no meu cone circular reto, esse segmento aqui, ele forma um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então, em todo cone circular reto, essa relação aqui vai ser útil. Geratriz ao quadrado é igual raio ao quadrado mais a altura ao quadrado, que nada mais é do que o teorema de Pitágoras aplicado nesse triângulo retângulo aqui. Agora nós vamos ver como calcular os principais elementos aí de um cone. Área, volume e o ângulo central da superfície lateral. Então, primeiramente, dado o mesmo cone, né, do slide anterior, se eu quisesse fazer a planificação desse cone, a planificação do cone é essa daqui, ó. Então, veja que eu tenho um círculo, que é a minha base, e a planificação da lateral do meu cone é essa daqui, onde esse segmento é a minha geratriz, aqui é o meu vértice, e esse daqui é o ângulo que eu consigo formar quando eu abro, né, esse cone aqui, quando eu estou fazendo a planificação dele. Os principais elementos aqui. Primeiro, a área da base. Esse é o mais tranquilo de todos. Como a base é um círculo, área π vezes o raio ao quadrado, que é a mesma coisa lá do cilindro que nós já vimos. O segundo, a área lateral. Quando estiver perguntando a área lateral, está se referindo apenas à área desse setor circular aqui. Então, para você calcular a área lateral de um cone, a gente usa essa expressão, π vezes r vezes g, onde o r é o raio da base e o g é a geratriz do meu cone. Então, é só substituir e fazer o cálculo. Área total, que a gente está representando aqui por AT, é a soma da área lateral com a área da base. Então, πrg mais πr ao quadrado. Se você
reparar, o π e o r são fator comum, então a gente pode escrever desse jeito. πr que multiplica g mais r, mas não tem necessidade. Basta você lembrar que a área total é a área lateral mais a área da base. E o volume segue a mesma ideia do volume de uma pirâmide. Ela é 1/3 do volume do cone. Então, 1/3 da área da base, que é πr ao quadrado, vezes h, que é a minha altura. E uma novidade aqui, se você precisar calcular esse ângulo da minha superfície lateral do meu cone, a gente usa a seguinte expressão. O ângulo central em radianos, né, é igual a 2πr sobre g. Então, 2 vezes o π vezes o raio, dividido pela geratriz g. Se você precisar calcular esse ângulo em graus, você pode usar uma regrinha de 3. A quantidade que deu em radianos equivale ao ângulo x e 2π equivale a 360, ou π equivale a 180, né? Então tem que lembrar que 1π radianos equivale a 180 graus. E aí você consegue também transformar em graus se for necessário. Então, agora nós vamos ver um exemplo usando todas essas definições. Então, olha só. Considere um cone circular reto de altura 12, cujo raio da base mede 5 centímetros. Então, eu tenho essas duas informações. Altura 12, raio da base 5. E é um cone circular reto. Então, eu tenho todas aquelas propriedades anteriores, elas são válidas. Primeiro, determine a medida de uma geratriz. Quando fala uma geratriz, a geratriz é esse segmento aqui, né? Mas o cone ele tem infinitas geratrizes, né? Então ele vai pedir sempre a medida de uma. Então você vai imaginar que aqui você tem um triângulo retângulo, cateto 5, 12, e a hipotenusa é a minha geratriz. Então, geratriz ao quadrado é igual a r ao quadrado mais h ao quadrado. Trocando o r por 5 e o h por 12, 5 ao quadrado mais 12 ao quadrado, isso daqui dá 25 mais 144, ou seja, g ao quadrado é igual a 169, então o g é a raiz quadrada de 169, ou seja, 13 centímetros. Então a geratriz aqui do meu cone, o g mede 13 centímetros. Segundo item, a área de uma secção meridiana. Do mesmo jeito que nós fizemos lá para o cilindro, quando fala secção de a área, né, de uma secção meridiana, é quando eu vou fazer um corte no meu cone, passando pelo diâmetro do círculo. Então, eu vou imaginar que a secção meridiana forma, na verdade, um triângulo aqui. Então, eu vou ter que calcular a área desse triângulo. E a área desse triângulo, a base é o diâmetro do meu círculo. Então, como o raio era 5, o diâmetro é 10. E a altura dele é igual à altura do meu cone, 12. Então, a área do meu triângulo, base vezes altura, dividido por 2. 10 vezes 12, dividido por 2. 120 dividido por 2, 60 centímetros quadrados, né? Porque agora nós estamos falando de área. Próximo, a medida em radianos do ângulo do setor circular da planificação da superfície lateral. A gente vai usar a última expressão que nós escrevemos lá. A medida do ângulo θ é igual a 2πr sobre g. Então, no meu caso aqui, o r vale 5 e o g vale 13, que eu encontrei lá no item A. Então, é só eu substituir. 2 vezes 5, 10 sobre 13. Então, 10π sobre 13 radianos. Como eu falei, né, se você precisar transformar isso daqui em graus, você vai escrever que 10π sobre 13 é igual a x graus, π é igual a 180. Π radianos é igual a 180 e resolve a regrinha de 3. Como aqui ele pediu em radianos, vai ficar desse jeito mesmo. E como não foi fornecido o valor do π, pode deixar o π mesmo, não precisa substituir por nenhum valor. Próximo elemento, a área da base. Esse daqui é bem tranquilo, né? Área da base, πr ao quadrado. Como o raio é 5, π vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, 25, então 25π centímetros quadrados. Próximo, a área lateral. A área lateral a gente usa essa expressão, π vezes r vezes g. Então o meu r, que é o raio da base, é 5, e o meu g, que é a minha geratriz, é 13.
Substituindo, 5 vezes 13 vai dar 65. Então, 65 π centímetros quadrados. Próximo, a área total. Basta lembrar que a área total é a área lateral mais a área da base, ou seja, 65 π mais 25 π. 65 mais 25, 90 π centímetros quadrados. E por último, o meu volume. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, no caso aqui, ou eu posso trocar já essa área da base pelo 25 π, que é o que eu encontrei aqui, e a altura por 12, que era a altura do meu cone, ou eu posso trocar o R por 5 e o H por 12 e fazer os cálculos. 5 ao quadrado, 25, então isso daqui vai ficar 1/3 de π vezes 25 vezes 12. 25 vezes 12 dá 300, dividido por 3, 100. Ou já daria para você simplificar aqui, ó. 12 dividido por 3 dá 4. Então, isso daqui vai ficar 25 vezes 4, 100 π centímetros cúbicos, né? Porque nós estamos falando em volume. Um bom estudo a todos.